Bom, dando sequência aqui à nossa aula, a gente vai dar uma olhada agora então em Lamiales, né, que faz parte desse primeiro grande grupo das asterídeas. Para vocês terem uma ideia, tem bastante famílias, são 24 famílias aproximadamente, mais de 1.000 gêneros e mais de 23 mil espécies, né? Tem várias famílias que são pequenas, eu não vou entrar nelas obviamente, vou destacar algumas só porque eventualmente vocês viram, mas a gente vai olhar a Acanthaceae, Bignoniaceae, Vermeliaceae e Lamiaceae especialmente, tá? As demais vocês podem investigar aos poucos. O que a gente tem aqui talvez de interesse? É, Gesneriaceae eu vou mostrar. Plantaginácea, eventualmente vocês podem achar interessante. Scrofulariaceae tem sempre alguma outra espécie perdida por aí. Biblidaceae não. Lenticibulariaceae eu vou mostrar só por curiosidade, mas vocês já viram nas carnívoras. Pauloniaceae às vezes a gente encontra cultivada, mas Iorobancaceae também. E também nativa, mas assim, nada com muitas espécies, tá? Essas não são tão significativas. O que é a snapomorfia dessa ordem, né? A gente continua com as folhas opostas, corola imbricada, tá? Flores aqui são zigomorfas, geralmente bilabiadas, tá? É bem característico. Oligostemonia, tá? E oligosacarídeos bem comuns para substituir o amídio como forma de armazenamento. O que a gente pode ter aqui, né? Numa filogenia, a gente tem que virar a cabeça aqui, por outro lado, no caso, para poder ler, né? O que eu quero chamar a atenção, na verdade, é que tudo isso que está com um asterisco aqui, ó, isto, antes estava incluso dentro de Scrofulariaceae. Scrofulariaceae era uma família bem grande, que estudos mostraram não ser monofilética, né? E que foi dividida, então, em uma série de famílias, tá? É uma família que ocorre na região, mas como ela foi dividida, cada família agora tem um número menor de espécies. Eu acabo não abordando muito ela. Eventualmente, vocês podem procurar por Budlegia, tá? É um gênero que ocorre aqui na região, que talvez interesse, vocês já tenham visto nos pastos, assim, em áreas mais abandonadas, tá? É, Então vamos tentar olhar algumas dessas famílias aqui de maior interesse. Bignoniaceae é uma delas. Bignoniaceae era aquela planta 23 que não correu a chave do Cistério, porque aquela era uma tabebuia, enfim, né? E não era um Androanthus. Mas Bignoniaceae é composta oposta. Lembra de Fabaceae composta e alterna? Eu tinha comentado que a gente ia ver o negócio, quer dizer, eu não comentei, né? Foi a Roseli que deu aula, mas Fabaceae a gente costuma ter folhas compostas e alternas e Bignoniaceae composta oposta. É uma forma rápida de ajudar a separar um pouco e tentar reconhecer. Tá? Então vocês vão ver aqui, ó, composta oposta, composta oposta. Aqui não dá de ver a filotaxia, mas enfim, são árvores, arbustos ou lianas, tá? A gente tem aqui ipês, jacarandás, e como lianas, por exemplo, o cipó de São João, tá? Folhas opostas, às vezes verticiladas, tá? Mas enfim, composta pinada ou palmada, tá certo? Bem pinada aqui, ó, tá? Bem pinada até neste caso. Ou palmada, né? Como o caso aqui dos androantos no geral. Elas costumam ter bastante gavinhas nas lianescentes, né? Óbvio que as arbóreas não vão ter, tá? Isso é uma característica importante. Inclusive, o formato das gavinhas é importante para a taxonomia do grupo. Então, tem que coletar inteiro. O que a gente tem na flor, né? Elas são zigomorfas, olha aqui, ó. Se eu cortar aqui, os dois lados ficam iguais, mas se eu cortar aqui, não fica. Porque eu tenho 3 pétalas aqui de um jeito, né? E essas duas para o outro, tá? Então, por isso que elas são bilabiadas, né? São 5 sépalas unidas aqui na base e 5 pétalas também unidas é, é, na base, né? Enfim, a flor com 5 pétalas. E 2 mais 3 na forma floral, porque geralmente são 2 menores e 3 maiores, tá? Então, essa é uma característica bem marcante aqui da família. Além disso, tem 2 estames mais 2. Elas têm 2 maiores e 2 menores, eles são epipétalos, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Geralmente, ó, 2 maiores e 2 menores. E unidos aqui na pétala. 2 maiores, 2 menores, tá? Isso é uma característica bem marcante. Então, estames de dínamos. Antera meio sagitada, né? Nesse formato dela, tá? E o quinto estame é um estaminóide. Ele está aqui, ó. Tá? Na forma floral ele não aparece, mas tem um estaminóide geralmente presente. Bem pequenininho, às vezes até difícil da gente ver, tá? Que tá ali, beleza. O gineceu, como é que ele é, né? São dois carpelos, tá? Unidos entre si, diferentemente lá de Apocynaceae. Então, aqui, ó, dois carpelos, bem fácil da gente ver, tá? O ovário é súpero, tá? Sobre um disco nectarífero bem grande aqui, né? E a placentação é axial, né? Tá aqui, ó.
O fruto. Bom, o fruto, os ovos são numerosos, né? Tem bastante semente. Geralmente são alongados no formato de uma cápsula. Vocês já devem ter visto em IP, tá? Isso não é uma vagem, ok? As sementes são achatadas, geralmente aladas, tá? Para sair voando no ambiente, tanto do grupo que é liana, quanto das espécies arbóreas, tá? O que a gente tem em Santa Catarina? Androanthus crisotricus, por exemplo, tá? As flores são punk. Crisotricos, gente, bom, criso é amarelo, né? Tricos, tricomos, então o fruto tem tricomas meio amarelados e ruivos, assim, tá? Não é pela flor, pelo menos é até onde eu sei. E Androanthus antes havia um gênero maior, Tabebuia, e esse gênero foi dividido, né, entre Androanthus e Tabebuia, tá? Essa divisão já é um pouco mais antiga até. Então, geralmente em Santa Catarina as espécies são do gênero Androanthus. Tem até Tabebuia catarinense, se não me falha a memória, não é muito comum, tá? Que ocorre mais no Paraná do que em Santa Catarina, inclusive. E aquela do kit era uma Tabebuia, por isso que a chave não bateu para vocês, tá? A gente tem em Santa Catarina cultivada jacaranda micranta. Na verdade, ela é nativa, tem um erro aqui no meu slide, a flora do Brasil estava incorreta. Tem jacaranda micranta e jacaranda pubérrima, tá? Elas ocorrem em Santa Catarina. O que não é nativa é jacaranda mimosifolia, essa aqui, tá? Essa não é nativa, é cultivada. Se não me engano, essa espécie é africana, tá? A flora é até bem parecida, né? Mas a folha lembra uma folha de fabácea, né, pessoal? Assim, olhou uma folha dessa, você vai achar que é uma fabácea, mas preste atenção, que é oposta, não é alterna filotaxia. A gente tem cultivado esse patódia campanulata, que se fala que é tóxico para os insetos, enfim, eu nunca achei um estudo científico de fato. Alguém estudando isso, olhando, verificando se morre inseto ou não, tá? Eu vejo reportagens, vejo notícias, mas eu nunca achei um artigo lá que testou, tá? Então tá aí uma área para alguém que quiser investigar. Então, em Santa Catarina, muito comum jacaranda pubérrula, esse é muito difícil de pronunciar. Amphilochium crucigerum, que é o pente de macaco, tá? O fruto, ele é uma cápsula, né, um pouco maior, talvez o tamanho da minha mão, e é cheio de uns é, meio espinhento, assim, mas ele não machuca, né? E usa como pente, né? Então, pente de macaco. E Pirostregia venustra, né, que é o cipó de São João. Essa tem cultivado ali no campus, mas é nativa também. Tá? Todas é, bignoniáceas. São 36 espécies em Santa Catarina, não é um grupo assim com tanta espécie, mas é bem abundante, é bem comum, tá? A gente encontrar. Como punk, né? A gente, por exemplo, encontra Mansoa liácea e Tabeboia roseoalba, essa que é a que estava com vocês cultivada, tá? Bom, a outra família que faz parte dessa ordem é a Acanthaceae, tá? Bom, essa família eu acho um pouquinho difícil de identificar, são mais de 3.500 espécies, né? Bem tropical. São plantas herbáceas, lianas ou até lenhosas, mas não tem árvore, pelo menos aqui na região de Acanthaceae, tá? Fruta oposta, tá? E folhas simples. Então, não muda muito ali em relação ao que a gente viu. Vocês talvez estão reconhecendo essa Thunbergia lata aqui, que ocorre, eu vi florida inclusive esses dias. Então, vocês podem ver, né? Folha simples, oposta. São androgenospóricas e zigomorfas, tá? Também costuma ter duas pétalas maiores e duas menores e três maiores. Aqui talvez não está tão visível, mas ó, essa aqui é diferente, ó. São 5 sépalas, tá? Unidas. 5 pétalas também unidas, então é muito parecido. Elas também são de dino. Elas têm ou dois estames maiores e dois menores, tá? Ou só tem dois estames. Ela tem essa variação, tá? E o ovário súpero com dois carpelos. Tá? É parecido com Bignoniaceae, né? A inflorescência, essa aqui é a camarão amarelo, né? Muito cultivada na região. Isso que vocês estão vendo amarelo aqui é uma bráctea, então muitas vezes as inflorescências as flores estão associadas a brácteas, tá certo? E o que a gente está vendo mais chamativo é a bráctea, não a flor, apesar da flor aqui ser até chamativa, apesar de branca, né? Essa corola bilabiada, aqui a gente até vê mais facilmente nessa Acanthaceae aqui, tá? O formato das pétalas diferente. Eu quero chamar a atenção de novo, né? São 4 estames de dínamos, como eu falei, ou só dois, tá? Isso varia um pouquinho. E esse filete é de corola, tá? Ele é unido aqui, a corola também. São dois carpelos unidos, tá? Aqui a gente pode ver a divisão deles. Ovário súpero, placentação axial, e o fruto é uma cápsula loculicida, geralmente meio explosiva a abertura, tá? Aqui os dois carpelos, ó. Aqui tá um, aqui tá o outro, né? Então, bege é aquela que tá ali no campo, aquela trepadeira, né?
A gente tem cultivado na região Paxax lutea, que é o camarão amarelo, a Sanchessia espiciosa e Thunbergia grandiflora. Nenhuma dessas é nativa, salvo o engano meu. Nativa Justiça brasiliana, tá muito bonita, um arbusto, ocorre aqui na região, enfim. Tem essas florzinhas avermelhadas, ó, a gente vê que a flor ela parece assim, é, como eu vou descrever isso sem parecer estranho, né? Mas até parece uma boca, enfim, né? Ela fica com essa posição sempre, né? Esse grupo. Lamiária a gente vai ver que isso é bem comum. Tá? E aqui, ó, tem duas pétalas diferentes das demais, tá? A Felandra camisoniana também é nativa, já vi isso no parque, e essa gosta de áreas um pouco mais conservadas e úmidas, tá? Ó, aqui, ó, folha oposta, isso aqui é uma inflorescência, né, bem bonita. E Justiça Carne também ocorre em Santa Catarina, tá? Antes isso aqui, esses gêneros estavam unidos, enfim, mas eles estão separados já há um tempo. Essas duas são plantas nativas muito bonitas, né, mas que são mais de sombra, tá? Não são de ambiente ensolarado. O que a gente ainda tem, né? Pseudarantero heterofilo é relativamente comum. Chaueria paranaensis não é tão comum. E Roelia breviflora, esse gênero é relativamente comum também. Roelia, o caule geralmente é mais quadrangular, assim, e ela é cheia de tricomas. É relativamente fácil identificar o gênero. Esse é um arbustinho, tá? Essas duas aqui, essa aqui é mais herbácea, assim, até um arbusto um pouco menor. Santa Catarina são 48 espécies, tá? Aquelas que eu mostrei anteriormente são as mais comuns, talvez vocês tenham fotografado. Como o punk aqui, ó, algumas delas podem ser utilizadas, tá? Folhas ou flores, né? Na verdade, muita planta é punk, pelo jeito, né? Eu só quero mostrar a planta ginás por conta do plântago major. Essa aqui eu não tenho certeza se é o Australis ou o major, porque o plântago major ele é exótico, ele é cultivado na região, o Australis é um dos nativos. Tem várias espécies desse gênero. Popularmente é chamado de tanchagem, né? O pessoal faz chá com isso, tem alguma propriedade medicinal. Eu quero só mostrar aqui a inflorescência, ó, aqui uma flor da planta, não é desta, tá? Mas para mostrar aqui ó, o filete. 4 estames neste caso, tá certo? São todos do mesmo tamanho, então é no 2+2, mas nada de dínamo aqui. Um estigma aqui bem alongado, tá? E aqui a gente vê as pétalas, ó, tá? Pequenininha, né? Mas plântago é comum, na família tem 1.800 espécies atualmente. Não são muitas em Santa Catarina. Bom, aí a gente vai ver Verbenaceae e por fim vai terminar com Lamiaceae, né? E uma outra família pequena só como planta ginácea para destacar. A gente tem Verbenaceae, né? Folhas simples, opostas, então a gente continua com essa característica de folha oposta. A inflorescências são racemosas, geralmente na forma de uma cabeça ou espiga, tá? Hermafroditas, ou seja, androgenospóricas. São 2 estames, ou 4, às vezes podem ir a 5, tá? Cálice tubular campanulado, tá certo? A corola também, tá aqui. E folhas frequentemente aromáticas, tá? Tem algum outro característico, vocês vão reconhecer algumas. São mais ou menos 1.000 espécies no mundo, né? Com uma distribuição bem tropical, algumas espécies em regiões mais temperadas. Essa aqui, inclusive, era uma das plantas do kit de vocês. Eu não lembro o número, era uma das finais. Essas plantas costumam ter pelos simples, glandulares, com óleos aromáticos. Tá? Se você já amassaram até a própria lantana câmara, né? O Fritz Miller estudou essa planta. Vocês veem que ela tem um odor, não estou dizendo que é um odor agradável, mas tem, né? Os caules geralmente são quadrados em seção transversal, tá? É uma característica também interessante. E aqui a gente tem ervas, lianas, arbustos ou árvores, tá? Tem de tudo. O Citarex não é uma árvore comum, especialmente aqui. Tem no campus ali, do lado da botânica tem uma. E daqui até o litoral, na beira da 470, é o que a gente mais encontra, tá? É uma árvore de uns 10, 15 metros, tranquilamente, tá? E aí tem bastantes arbustos, né? A lantana até tem algumas espécies mais arbustivas, tem outras que são ervas e alguma coisa mais lianescente. Então, varia bastante de forma de vida, tá? A filotaxia aqui é oposta, às vezes verticilada, que é o caso do Citarectum, por exemplo, e folhas simples. Bom, vamos olhar a flor, né? O que a gente tem? Inflorescências indeterminadas, formadas por racemos, espigas ou glomérulos. Então, aqui eu tenho um racemo, tá certo? Aqui eu tenho uma espiga. E o glomérulo eu não tenho uma foto. Mas, enfim. São 5 pétalas, às vezes parecendo 4. Então, assim, tem uma certa fusão. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E são unidas entre si. Vejam que a união de pétalas é bem comum. Lembra que eu falei lá no grupo das asterídeas, no começo, né? Gamopétala. E sépalas também são 5 unidas e persistentes, tá? É o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, sépalas ficaram aqui da flor.
Bom, são 4 estames de dínamos, ó, 2 maiores e 2 menores, geralmente também presentes, tá? O filete também é de nato a corola, pelo menos em alguma parte. Isso mantém de característica meio geral desses grupos. O estigma é bem conspícuo, tá? Com um tecido receptivo bem desenvolvido aqui, ó. Então, ele é bem grande no geral, tá? O ovário é súpero, um óvulo por lóculo. O fruto geralmente é uma drupa ou um esquizocarpo, tá? Citarexon, por exemplo, ó, bem vermelhinho, disperso por aves, aqui, ó, e sépalas persistentes, né, aqui, ó, dá até de contar, tá? O que a gente tem em Santa Catarina? A Luísa virgata, é a lixeira, né? Lípias não são tão comuns, mas tem, e lantanas tem mais de uma espécie, tá? Isso, inclusive, essa seria nativa. Claro, hoje em dia é bastante cultivada, né? Ainda Bolchea fluminensis, não é tão comum, Citarax lumirianthum e Verbena hirta. Tá? Em Santa Catarina são 53 espécies de verbenácea. Provavelmente vocês talvez reconheçam mais o Citarexon, que é a tucaneira, né? É relativamente comum, como eu comentei, e as lantanas. Tá? E a Aloísia tem espécies de rexinga e tem espécie mais arbórea no oeste do estado. Ó, como o punk, a Aloísia é gratíssima, né? Fila dulcis, tá? A gente faz chá, inclusive, com várias espécies de Aloísia com algumas propriedades medicinais. E aí vem Lamiaceae, tá? Que é uma família, para mim, muito parecida com Berberaceae. Eu vou mostrar depois como a gente pode separá-las. Até teve alguma separação, assim, em relação à classificação do Cronch, elas, né, alguns gêneros foram removidos de uma família e levados a outra. Essa aqui não tem estípulas, tá? A inflorescência são cimeiras no geral. A corola é tubular, como vocês estão vendo, e o cálice é persistente. Tá aqui o cálice, aqui está a corola, tá? O ovário é súpero. Folhas opostas, então essa característica mantém, tá? Caule geralmente quadrangular também, estão vendo? Até dá de ver uns riscos nele, tá? Os estames são excertos. Corola frequentemente zigomorfa, geralmente, na verdade. A gente está vendo aqui, ó, uma pétala aqui, duas aqui laterais, aqui tem outras duas, tá? Na verdade é errado. Aqui tem uma, aqui tem duas, aqui está outra e aqui é uma inteira, tá? O estilete longo e descido e glândulas sésseis, bem glandulosas. E cheirosas também, porque vocês vão reconhecer aqui menta, manjericão, enfim. Esse grupo todo faz parte das lamiáceas, tá? São herbáceas, às vezes lenhosas, tá? Filotaxia oposta, como eu comentei, e folhas simples, aromáticas. Aqui tem orégano ainda, lavanda, tudo isso costuma ser lamiácea, né? Todos esses temperos que a gente acaba utilizando, tá? Androginоспóricas, como as famílias no geral têm sido, zigomorfas, ó, bem zigomórficas essa aqui, né? Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco pétalas, tá certo? São 5 sépalas e 5 pétalas unidas, tá? Estames são 4 de dínamos, como a outra família também era. É, às vezes reduzidos a 2, então pode ser 4 ou 2, tá? E filetes adinados à corola. Carpelos também são 2 e unidos, tá? O estigma aqui, neste caso, é bífido, mas não é toda espécie que é assim. Então vejo, né? É bem característico. Eu quero mostrar alguma característica mais adiante. O ovário é súpero, tá aqui, ó. Tá? O estigma, inclusive, passa por dentro dele, eu vou mostrar isso. O fruto pode ser uma drupa, tá? Ou variações, de 1 a 4 caroços, né? Sementes e indehiscente. Aqui, ó, até dá de contar. Tá? A gente vai encontrar aqui o Simum basílico, né? É uma das espécies, isso é o grupo das alfavacas. O Simum celoi, que é nativa. A Egífila integrifolia é uma planta muito comum na mata ciliar. Tá? A gente encontra aqui na beira dos nossos ribeirões, perto do campus ali tem, né? No Ribeirão da Velha, que é o mais próximo. Então, caule mais quadrangular, folha oposta, tá? Tem uma solanácea parecida, tá? Assim, no primeiro olhar pode enganar, então prestar um pouquinho de atenção. Comum também é Vitex megapotâmica. Essa espécie é o tarumã. Gente, isso parece um IP na primeira vista, porque tem folha composta e oposta, então cuidado, né? Essa aqui é uma exceção. Isso é uma árvore cultivada, mas nativa lá no Planalto, tá? Só que olha a flor, né? Não é uma flor de IP, a gente já vê nesse primeiro momento, e o fruto também não é um fruto de IP. Mas eu já me enganei, quando eu não conhecia muito as plantas, eu já a primeira vez achei que isso era um IP, tá? Então, dê uma olhadinha, essa aqui é uma das exceções em relação ao tipo de folha. Eu acho que eu tenho isso cultivado no Sesc aqui no Salto do Norte, eu acho que tem um indivíduo deste plantado. Ele não é muito comum aqui, né, como nativo, mas o pessoal usa como arborização urbana também. Aqui no campus também tem, a Vitex megapotâmica, tá? Importância econômica tem várias, tá? Gênero Salvia, Plectanthus, Coleus, aliás, tá? Todas elas muito utilizadas como ornamentais. Cuidado com os falsos boldos, né? Que estão neste grupo. Boldo, na verdade, é uma monimiace.
Lá do grupo basal, o pessoal usa o gênero Plectanthus como um boldo brasileiro, mas além de ser tóxico, né, no geral, claro, em altas concentrações, não é o boldo de fato que está na literatura, tá? Tem uma história por trás aí. Lavândula, né, se produz óleos essenciais, tá? E ainda a gente vai ter rosmários, né, que é o alecrim, menta, que é o hortelã, ocimo, que é o manjericão, alfavaca, orégano, que é o orégano, sálvia, enfim, uma infinidade dessas plantas de uso alimentício. Tá? Então, hoje, provavelmente vocês devem ter consumido alguma dessas hoje. E como é que a gente separa Lamiácea de Verbenácea? Eu fui lá na chave do Souza, né, e do Lourenço, tá? E olha só. Flores dispostas em inflorescências racemosas, óvulos com placentação ereta, Verbenácea. Flores dispostas com inflorescências cimosas ou racemosas, tudo bem, até tem sobreposição, mas óvulos com placentação axial ou pêndula, tá? Uma das formas de separar isso. Além disso, em Lamiácea, geralmente o estilete ele é ginobásico. O que significa? Ele passa por dentro do ovário, tá? Então ele passa por dentro do ovário para sair. Enquanto em Verbenácea ele é terminal. Dê uma olhadinha nessa história de estilete ginobásico terminal também, tá? Santa Catarina, então, registrando, né? Vitex megapotâmica, Ocimum carnosum, a Egífila integrifolia, que é a planta que a gente encontra na mata ciliar, tá? Punk, né? Ocimum campecianum, Perilla frutescens, salvia hispânica, várias dessas com várias utilizações, tá? Nesse caso aqui, geralmente é utilizado como tempero. Eu quero mostrar a Gesneriaceae mais por uma questão de interesse, porque vocês talvez tenham encontrado alguma dessas. Essa aqui tem no campus, Codonante devosiana, uma planta muito bonita. Tá? Hoje em dia, eu já comecei a ver elas serem comercializadas. Gesneriaceae é uma família extremamente importante ornamental. Tá? Eu tenho algumas em casa, inclusive. Em casa tem uma certa floresta, né, nos meus vasos. É uma família neotropical, geralmente de ervas ou arbustos, frequentemente epífitas, tá? Folhas simples, opostas, frequentemente carnosas. Alguns casos formando um rizoma, inclusive, tá? Assim, uma estrutura um pouco mais desenvolvida, no caso, essa é Dama do Abismo. Eu não sei porque me fugiu o nome, mas eu já vou lembrar dela. Sininja. Tá? A gente tem aqui a Semane silvática, que ocorre em Santa Catarina. Eu até tinha dúvidas que isso era nativo, mas talvez isso ocorra nos campos, tá? Isso é uma planta mais cerrado, assim. Nematanthus, muito comum, essas espécies do gênero Nematanthus, o pessoal acha que chama de peixinho, né? Esse aqui também é outro Nematanthus. Um é Tesmane e o outro eu não lembro o nome, enfim, não é muito difícil de identificar. E Sininja douglasii, que é essa dama do abismo, tá? É muito comum. São plantas muito bonitas, né? Por isso são muito utilizadas como ornamentais. Codonante gracilis devosiana, né? Essa daqui também tem no campus, tá? E ainda Nepianthus raides, essa é mais rara, tá? Mas a gente tem 27 espécies em Santa Catarina desta família. Eu trago enfim, talvez vocês tenham, eu tenho feito foto. E outra que eu só quero registrar de novo é a Lentibulariaceae, né? Que é a das utriculárias, de novo, ó. Aqui eu tenho uma imagem dela da raiz com a utrículo, que é uma raiz modificada para capturar os nematóides de solo, né? Então, os nematóides acabam sendo aprisionados ali, tá? Essas flores são calcaradas, ó. Tem essas estruturas presentes, tá? Com essa espora, né? Onde o néctar está presente. Essa aqui é uma Utricularia reniformis, que a gente encontra no Planalto de Santa Catarina. Essa flor é muito bonita, né? E essa aqui é muito comum nas nossas restingas. Restingas não. Na região litorânea, em solo mais arenoso, mas com água. Tá? Tem que ter água para essas plantas. Elas são de ambiente sempre encharcado, bem úmido. Utricularia subulata esta. Solanares, a gente fica com a aula do Leandro Giacomin, que é especialista em Solanares, e vai falar para nós das duas famílias, né? Solanaceae e Convolvulaceae. Até!